Oi, mamães, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos aqui hoje, nesse dia tão especial, o Dia das Crianças. Não tinha como Missão Mães não aparecer por aqui e dar uma palavra para vocês. Estamos caracterizadas no clima desse dia tão alegre, né? E hoje eu vou estar contribuindo um pouquinho com essa mensagem que a Laís já iniciou, que foi tão edificante falar, né? Como é que nós devemos ser para entrar no reino dos céus, né? Nós devemos ser como crianças. Ela que já explanou ali todos os pontos, como é que devemos ser, né? Eu vou então trazer para vocês agora um assunto sobre como nós devemos amadurecer, ok? O texto que a gente vai estudar agora está lá em Hebreus, no capítulo 5, no verso 12 até o 14. Acompanhem comigo, a palavra fala assim: Vocês agora já são servos de Cristo há muito tempo e já deviam estar ensinando aos outros, mas em vez disso, vocês estão regredindo, a tal ponto que precisam de alguém que lhes ensine tudo de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas, que só podem beber leite, sem idade suficiente para um alimento sólido. E quando uma pessoa ainda se alimenta de leite, isso não demonstra que ela, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã e não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. Vocês nunca poderão comer alimento espiritual, nem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus, enquanto não se tornarem adultos e não aprenderem a discernir o certo do errado por meio de constante exercício. Que palavra interessante. Queria destacar duas palavras: criancinhas e adultos. Bom, Laís já explanou para nós o que é ser como crianças, e aqui é muito simples de entender que quando a gente inicia a vida cristã, a gente pode fazer um comparativo com um bebê. Quando um bebê nasce, a gente não pode dar arroz e feijão, né, um alimento sólido para ele ali quando acabou de nascer. A gente tem que esperar essa criança crescer, se desenvolver. A partir dos 6 meses, a gente começa a introduzir frutas, e até 1 ano de idade, essa criança já está comendo alimento sólido, né, arrozinho, feijão, uma carninha. E com a gente, quando a gente começa a se aproximar de Cristo, é a mesma coisa, a gente não consegue receber um alimento muito profundo, né? Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai se alimentando de algo mais sólido. Isa, qual é o tempo que leva para se tornar um cristão adulto, mais maduro? Difícil responder. Por quê? Porque isso tudo vai depender da dedicação dessa pessoa, do tempo que ela passa com a palavra de Deus, ouvindo, meditando, lendo, questionando, perguntando, aprendendo, debatendo, né? Para mim, levou anos, levou assim muito tempo. Eu sou cristã a vida toda, mas eu diria que levou décadas para eu começar a amadurecer nessa questão mais espiritual. Por quê? Porque eu tinha muita preguiça. Eu tinha preguiça de ler a Bíblia, eu achava até uma coisa chata, ai que coisa. Mas assim, eu tinha uma pessoa que sempre me falava: Isa, você tem que ler a Bíblia, você não pode, você só vai aprender lendo. E aquilo ficou na minha cabeça e chegou um ponto, principalmente quando eu me tornei mãe, quando os meus filhos começaram a crescer um pouquinho, eu falei: poxa vida, eu preciso aprender, né? Então, aí foi aí que eu comecei realmente a mergulhar e a entender e aprender. Estou no processo de aprender, né? Então é muito bom a gente compartilhar o que a gente está aprendendo. Mas olha só, o versículo fala assim, que quando nós somos como criancinhas, a gente não tem como ensinar algo para os outros. E se a gente pensar bem, como é que um bebê, como é que uma criança pequenininha, que ainda é alimentada, uma criança de colo, como é que ela vai ensinar algo para outra pessoa, né? A gente vê que a criança, quando ela vai crescendo, eu vejo o meu filho que ele tem 6. Nossa, ele já ensina coisas para mim. Ele traz ensinamentos assim que ele aprendeu na escola, ele ama planetas, ele gosta de coisas que envolvem tecnologia, carro. Então, ele sempre tem algo para me ensinar, com 6 anos. Então, claro que a geração deles é diferente da nossa, então a criança sempre tem algo para trazer. Então, é a mesma coisa na vida espiritual. Conforme você vai crescendo, vai aprendendo, a gente sempre tem algo para ensinar. Tem uma frase, um ditado que fala assim: ninguém é tão inteligente que não possa aprender algo, e ninguém é tão ignorante que não possa ensinar algo também. Então a gente tem sempre algo para ensinar e algo para aprender. Como mães, olha, eu acho que todas as mães vão se identificar, não é? A gente tá, muitas vezes a gente, quando tem filhos, a gente pensa assim, eu vou ensinar isso, vou ensinar aquilo. E quantas vezes a gente se pega falando, meu Deus, eu estou aprendendo com os meus filhos, não é verdade? Porque eles ensinam lições, eles nos colocam em situações de que a gente tem que aprender a como você deve lidar com tal coisa, então você tem que mudar muitas vezes a forma de pensar, de agir, de reagir, né, por conta
de ter ali uma pessoa que depende de nós. Então, nós aprendemos muito na maternidade, não é? A gente acha que vai ensinar, mas olha, pelo menos para mim, eu aprendo muito mais do que eu ensino, com certeza. Então, o que a palavra de Deus está nos ensinando, mamães, é que nós precisamos ser adultos maduros espiritualmente, no sentido de buscarmos alimento sólido, né? Então, vamos tentar parafrasear isso. Alimento sólido seria um estudo, uma dedicação, né? Uma busca nas escrituras, na palavra de Deus. Isso é uma coisa que ela acontece gradativamente. Então, conforme você começa a ler, meditar, estudar, e principalmente quando a gente tem é, essa motivação de aprender para ensinar para as crianças, isso se torna muito mais valioso, porque eu preciso ensinar e tentar trazer na linguagem deles, né? Então, olha que exercício gostoso, porque aí você vai ter que esmiuçar aquela palavra. Poxa vida, como é que eu explico isso para uma criança? Né? É muito interessante. Então, seria nesse sentido, né, essa maturação. E uma coisa que é importante a gente pensar, que a palavra fala o seguinte, para que nós nos tornemos adultos, né, é por meio de constante exercício. Então, ou seja, tem que criar um hábito, nós temos que ter esse hábito, né, de realmente estudarmos, aprendermos, meditarmos, para aí a gente poder ensinar para as crianças. Num dos vídeos que a mamãe Daiane postou aqui no canal, em inglês, ela falou uma coisa que eu amei, assim, me marcou. Ela falou que quando a gente tá, por exemplo, num avião, se há uma turbulência, se há algum acidente, o que que acontece? As máscaras, elas caem e quem está ali sentado primeiro coloca a máscara para você conseguir respirar, ficar bem, e daí você vai ajudar quem está do teu lado, não é verdade? E é assim também na vida cristã, né? A gente primeiro se alimenta, primeiro a gente coloca a máscara. Então imagina assim, a nossa Bíblia é como se ela fosse a nossa máscara de oxigênio. E é verdade. Se eu ficar, porventura, 2 dias sem ler a Bíblia, é difícil acontecer. Todo dia eu tô com ela aberta. Mas assim, parece que eu estou assim já sem ar para respirar. Então, é tão gostoso isso, porque você começa a ficar dependente, né? E, por exemplo, celular. A gente, poxa vida, todos nós somos assim mega dependentes. Não tem como viver sem o celular hoje, né? De jeito nenhum. Seja por causa do trabalho, seja por conta dos nossos filhos, a gente sempre tá com ele, a gente precisa do celular para tudo. Então, se a gente tentar pensar que, poxa vida, será que eu consigo colocar a palavra de Deus nesse lugar também, né? Posso usar até a Bíblia online, né, no celular. Então isso começa a gerar em nós uma dependência. Quanto mais você faz aquilo, mais você quer, né? Então, é nesse sentido que a gente queria trazer essa meditação para o Dia das Crianças, dessa maturação. E eu peço a Deus, mamães, que vocês sejam agraciadas também com esse desejo de aprender, com esse desejo de ensinar, porque é tão maravilhoso, né, a gente poder se colocar nesse lugar de que precisamos de ajuda, não somos autossuficientes, falhamos, temos dúvidas, temos dificuldades, e quando a gente tem uma bússola para nos indicar o melhor caminho, que é, de novo, a palavra de Deus, isso assim é um bálsamo, sabe? É uma alegria, é uma satisfação poder saber que Deus ele nos ama tanto e ele deixou esse livro cheio de conhecimento, cheio de passo a passo para a gente seguir, fazer e ensinar. Eu espero que vocês estejam inspiradas. E agora a gente vai escutar um pouquinho a mamãe Daiane. Já falei demais aqui. Ela vai falar um pouquinho sobre as fases, né? Sobre as fases aí da nossa vida. E fiquem com ela agora e eu espero que vocês tenham um dia muito feliz. Aproveitem aí com seus filhos lindos, queridos, maravilhosos. E a gente se vê nos próximos vídeos. Bye bye!